Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não conhece, eu me chamo Camila. Aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro de Jonas, do profeta Jonas. Então vai ser um vídeo curtinho, a ideia aqui é falar não necessariamente sobre a história, porque ela é uma história bem conhecida, no entanto, reflexões, meditações acerca da história. Vamos lá. Bom pessoal, esse livro de Jonas eu tenho aqui na minha Bíblia. Ele é diferente dos outros livros proféticos, ele é uma narração, ele vai contar a história de um profeta desobediente. Jonas é um profeta rebelde que, após receber a missão de Deus para ir pregar a Nínive, ele tenta fugir e depois, logo após, no final, ele se queixa do sucesso inesperado da sua pregação naquela cidade. É um livro bem curtinho e é claro que ele é cheio de metáforas, no entanto, tem uma mensagem central que eu vou tentar comentar aqui um pouco com vocês, mas sem mais delongas, vamos contextualizar a história de Jonas. Bom, pessoal, Jonas, com toda a sua imperfeição, ele foi chamado por Yahvé, Deus, para ir à cidade de Nínive e pregar naquela cidade, porque Deus gostaria de converter aquelas pessoas. Eu vou ler um trechinho aqui rapidinho para ajudá-los a entender. O que acontece logo no início? Levanta-te e vai a Nínive. Levanta-te e vai a Nínive e anuncia que sua maldade chegou até a mim. Então Deus envia Jonas a Nínive para proclamar a mensagem de arrependimento para aquele povo. Mas Nínive, pessoal, não é uma cidade qualquer. É a capital dos assírios e era conhecida como tendo um exército muito sanguinário. E o exército de Nínive, eles ameaçavam Israel, eles eram muito conhecidos por serem muito maldosos e sanguinários. Ou seja, você acha que Jonas vai querer ir àquele povo com todos esses problemas que ameaça Israel para pregar? A gente tem uma ideia aqui, o que é o que ele faz? Ele vai fugir. Ele não quer converter, ele não quer a salvação daquele povo. Talvez ele quer, que se dane todo mundo, não vou fazer o que Deus está me pedindo. E aí ele tem uma ideia. Ele desce para uma cidade portuária chamada Jopes, porque ele tem a intenção de ir para Tarsis. Tarsis é longe de Israel e naquele tempo ele gostaria de se esconder dos olhos de Yahvé. Olha a ideia dele, por causa que eles acreditavam que estando longe de Israel, Yahvé não teria a oportunidade, não teria como vê-los. Então essa foi a ideia de Jonas, ir para Jopes, pegar um navio ali e ir em direção a Tarsis. Mas quando ele entra no navio e tal, tem lá a tripulação de marinheiros. E o que acontece? Uma grande tempestade muito forte, uma tormenta, que os tripulantes ficam totalmente assustados. E eles tentam descobrir, meu Deus, o que está acontecendo? E cada um começa a proclamar, clamar os seus deuses. Num dado momento, Jonas está bem quietinho ali, dormindo, e os tripulantes tentando entender o que estava acontecendo para que, de fato, aquela tribulação passasse, acalmasse, fosse embora. Eles decidiram tirar na sorte, sabe? De tirar no palitinho. E descobriram que Jonas era o responsável, a culpa era dele por toda aquela situação. E é claro que eles estavam com medo de morrer. Vou ler aqui um trechinho para vocês. Aqui a gente tem o comandante falando com Jonas. Ele vai falar o seguinte: levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez Deus se lembre de nós e não pereceremos. E eles diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes para saber por causa de quem nos acontece essa desgraça. Eles lançaram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E eles disseram então: conta-nos qual é a tua missão, de onde vens, qual é a tua terra e que povo pertences. Ele disse: sou hebreu e venero Yahvé, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens foram tomados por um grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois os homens sabiam que ele fugia para longe da face de Yahvé, porque eles tinham lhe contado que Yahvé tinha pedido para ele, para Jonas. Eles disseram: que te faremos para que o mar se acalme em torno de nós? Pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso. Ele lhes disse: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará em torno de vós. Tal escuridão, com muito medo, depois de 3 dias e 3 noites, ele foi vomitado numa praia, para que finalmente ele cumprisse o que Yahvé determinou que ele fizesse. Então ele se direcionou à cidade de Nínive,
40 dias pregando para aquele povo. E o que é falado aqui dos mais altos dos reis aos menores daquela cidade, eles foram convertidos, ou seja, aquela cidade foi salva através da pregação de Jonas. Mas aí vem o finalzinho da história, no capítulo 4, e por mais que Jonas fizesse isso, fizesse a vontade de Deus contra a sua vontade, ele não queria que aquele povo fosse salvo. Então ele fica com grande desgosto e pede para Yahvé que o matasse, porque ele não queria, ele estava meio que muito angustiado por sim ter aquele sentimento de não estava feliz pela a salvação da cidade de Nínive. A raiva de Jonas contra aquele povo ofuscava qualquer compaixão que ele poderia ter daqueles cidadãos. E ele não conseguiu ver, sentir a misericórdia de Deus, tanto para aquele povo como para ele mesmo, porque ele estava agindo como uma criança. Então, um dado momento aqui, Deus conversa com ele, tenta ver e mostrar que ele também tem a oportunidade de sentir essa misericórdia, não só com os seus próximos, não só com o povo israelita, mas também com outros povos, porque a partir daí a gente já vê a salvação não está apenas designada a um certo povo, mas sim a todos aqueles ao redor, a todos nós. O povo pagão, todos temos a oportunidade de receber a misericórdia e a salvação de Deus. Ou seja, Jonas era muito limitado, a natureza humana ela é muito limitada, que isso nos impede de enxergar o quadro todo, sendo que ele não entendeu de fato quão importante foi a sua missão para com aquela cidade. A gente tem aqui que o amor de Deus, a misericórdia de Deus não está baseada num mérito humano, mas em si, em sua própria natureza. A gente tem um livro cheio de ironia, e cheio de benevolência de Deus, a gente começa a perceber que Deus se preocupa com qualquer um, independente de sua distinção. E o livro de Jonas já nos prepara para a revelação do Evangelho. A gente tem as metáforas e tiramos várias conclusões acerca do livro de Jonas, que mostra que a gente está aqui a um passo do Novo Testamento, e mostra também que Deus não é apenas o Deus de Israel, mas assim de todos os povos. Ele tem misericórdia e mostra também que existe apenas um só Deus. Como, por exemplo, Deus nos mostra a conversão do povo ninivita e também de Jonas, não a conversão de Jonas, mas também um arrependimento e a misericórdia de um profeta rebelde que não queria fazer a vontade de Deus e, por fim, ele foi levado a circunstâncias que o fez fazer o que tinha que fazer, por mais que era contra a sua vontade. Então, muitas das vezes a gente tem que fazer o que precisa ser feito, porque Deus nos mostra o caminho, e o caminho às vezes ele é estreito, ele é turbulento, e muitas das vezes não vai ao encontro das nossas próprias vontades. Aqui a gente tem Jonas no livro, que fica 3 dias e 3 noites no ventre daquele monstro marinho, que já nos prepara para uma figura de permanência de Cristo no sepulcro. Então a gente já é preparado para um Novo Testamento. Bom, eu gosto muito desse livro, ele é bem curtinho, eu super indico para qualquer um fazer a leitura. A gente pode refletir sobre, até no nosso dia a dia. E quando eu estava lendo que ele estava orando, tem aqui a oração completa, gente, é só vocês darem uma olhada, fazer uma meditação e tentar entender o que se passa. Imagina você num lugar totalmente frio, escuro, horripilante, você começa a orar e a sua oração chega a Yahvé, chega a Deus. Então, não importa onde você estiver, nos lugares mais longínquos, aqui a sua oração pode chegar a Deus, se ela for feita com o coração aberto e que mostra a sua sinceridade e seu arrependimento também. Porque naquela época eles acreditavam que orar, que Deus nos ouviria se fôssemos ao templo, orar no templo. E aqui Jonas já nos mostra que você pode estar nos confins da terra, que a sua oração chega ao nosso Senhor. Bom, tenho aqui também eu gosto muito do livro de Jonas, ele traz, por mais que seja bem curtinho, traz vários ensinamentos também. Façamos o que precisamos fazer, por mais que isso não nos contrarie, ter que, por exemplo, trabalhar com alguém, falar com alguém, ter que ser sempre gentil e persistente, porque se for a vontade de Yahvé, façamos a sua vontade e não a nossa vontade. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu gosto de falar sobre livros, literaturas, eu faço vários tipos de leitura. E os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!